Começando a sala virtual de hoje, nós vamos estudar o juramento da família, o item número 2, parte 1 de 3. Eu já vou avançar para a próxima tela. O juramento número 2, ele está aí grifado em azul, né, os itens mais gerais na sua tela em coreano e alguns destaques com cores diferentes que estão correspondentes ali no texto embaixo, em vermelho e em verde. Eu vou ler em português e aí a gente vai comentando. Nossa família, como dona do Cheongguk, centrada no amor verdadeiro, jura realizar perfeitamente o caminho dos filhos de piedade filial na família, dos patriotas na nação, dos santos no mundo e da família dos filhos e filhas divinos no cosmo, dedicando-nos aos pais celestiais e aos verdadeiros pais e tornando-nos uma família central que representa o cosmos. Feito essa leitura, eu gostaria de pedir para você observar os destaques com as cores correspondentes. Aquilo que está destacado em vermelho em português, dedicando-nos aos pais celestiais e aos verdadeiros pais, está grafado em vermelho também lá em coreano, na primeira linha, logo ao lado direito, como Hananim-gwa Chambumonin Ul Moshio. Então seria dedicar-se aos pais celestiais e aos verdadeiros pais. E em verde, na última linha do trecho em português, tornando-nos uma família central que representa o cosmos, está ali grafado em verde como Depyeongjok Kajeonwi Doe Myo Chunshinjok Kajeonwi Doeo. Então seria essa expressão correspondente. Os demais temas nós vamos estudar em salas virtuais na sequência, né? Aquelas partes ali que falam sobre a realização do caminho dos filhos de piedade na família, dos patriotas na nação, dos santos no mundo e da família dos filhos e filhas divinos no cosmos, a gente vai estudar na sequência. Se você observar, é bem interessante isso, né? Aqui só a título de esclarecimento do coreano. Você vê que no coreano, a grafia, a sequência está um pouquinho diferente. Você vê que o vermelho e logo a seguir o verde, eles estão praticamente no começo da estrutura do juramento. Mas no português ele ficou no finalzinho, por conta da tradução, obviamente. Mas a ordem correta, e é por isso que a gente vai estudar nessa sequência, primeiro, dedicando-nos aos pais celestiais e aos verdadeiros pais. E depois, tornando-nos uma família central que representa o cosmos, porque são as ideias fundamentais, são as ideias na sequência de prioridade que antecedem aquilo que a gente vai estudar na sequência, ou seja, para que eu possa realizar perfeitamente os demais caminhos que estão citados ali, dos filhos, patriotas, santos e filhos divinos, primeiramente a gente precisa estabelecer alguns pontos fundamentais, que é dedicar-se aos pais celestiais, aos verdadeiros pais, e se tornar então uma família central com a capacidade de representar o cosmos. Espero que tenha sido um pouco claro nessa introdução, mas a gente vai detalhar isso de uma forma melhor na sequência da sala de hoje, tá bom? Então vamos avançar para a próxima tela? Na próxima tela você vai ver o seguinte, eu vou fazendo a leitura e aí a gente vai fazendo os comentários. Basicamente esse primeiro ponto aí nós vamos denominar como título o eixo vertical de amor. Convencionalmente, acredita-se que amor floresce no meio da intimidade dos relacionamentos pessoais da família. Entretanto, os relacionamentos não são o ponto de início para o amor verdadeiro. Amor verdadeiro horizontal entre as pessoas, ele é encontrado inicialmente, prioritariamente, no eixo vertical de um relacionamento com Deus e na responsabilidade de cada indivíduo em aperfeiçoar o seu caráter. Então isso é um ponto fundamental. Isso é uma ideia, por isso que a gente fez esse grifo ali. É uma ideia muito importante que precisa ser enfatizada. Os relacionamentos, de uma forma geral, que as pessoas entendem como o ponto de partida para o estabelecimento de uma relação de amor, na verdade é um engodo, né? Porque o verdadeiro amor na dimensão horizontal, ele é consequência, ele é produto, ele é resultado daquilo que você estabelece no eixo vertical, ou seja, naquele relacionamento entre você e Deus, numa relação de pai e filho. Seguindo no texto, uma vez que o amor individual se conecta com o amor vertical de Deus,
Há então, obviamente, o fundamento para se relacionar de forma adequada com as demais pessoas ao nosso redor, em amor verdadeiro. Um parênteses aqui, como a gente já comentou em salas virtuais anteriores, principalmente naquelas que estudamos sobre as premissas do juramento da família, a gente enfatizou bastante o significado da expressão centralizar-se no amor verdadeiro. Aquela palavra, aquela expressão que é repetida em todos os versos do juramento. Seguindo ali, do contrário, os relacionamentos então não serão de forma alguma equilibrados. Eles podem oscilar e até mesmo declinar. Essa é a realidade que nós nos deparamos no mundo que nos cerca. Avançando para a próxima tela, a segunda cláusula, o segundo item, o segundo verso do juramento da família, basicamente descreve como estabelecemos o eixo vertical de amor na família. As palavras dedicando-nos aos pais celestiais e aos verdadeiros pais, que nós já comentamos lá na tela anterior, descreve basicamente a conexão da família com o céu. Um parênteses aqui, a quem nós estamos jurando nos dedicar? Estamos jurando nos dedicar aos pais celestiais, a Deus, e também aos verdadeiros pais, aqueles que representam de forma substancial as características essenciais do Deus, dos pais celestiais invisíveis. Nossa família está firmemente ajustada a Deus através de nossa dedicação a Ele e sua vontade. Então as palavras que vão vir na sequência, tornando-nos uma família central que representa o cosmos, basicamente nos demonstra a forma, o método, o caminho para que nós possamos estabelecer esse eixo vertical na Terra, tornando-nos uma família central que representa o cosmos. E nessa posição de família central conectada verticalmente, nós adequadamente podemos estabelecer relacionamentos na esfera horizontal. Mas vamos avançar para a próxima tela. Então, nessa cláusula do juramento da família, basicamente a gente está delineando esse eixo vertical de amor, que de outra forma definindo uma escada, uma forma de acesso ascendente do amor público, chamado de caminho da família dedicada. Essa expressão grifada é uma expressão que resume basicamente essas expressões que nós acabamos de citar na tela anterior, né? O seu ponto de início, e a gente vai estudar isso mais detalhadamente em sala virtual na sequência, seria a piedade filial. Filhos e filhas filiais vão servir os pais sem reclamar e assim honrar a sua família acima dos seus próprios anseios, dos seus próprios interesses. Esta ética, baseada na família, de viver para os outros, de viver para o todo maior, naturalmente tende a se expandir para a virtude cívica de um patriota. É o processo natural. Passei do escopo da família, adentrei no escopo da sociedade. Dentro dessa esfera, eu passo, semelhantemente, de forma comparativa, a minha postura de piedade filial na família vai se manifestar no aspecto da sociedade como patriotismo, né? Ou seja, uma pessoa que vive para o benefício desta comunidade ou desta nação. Maior ainda, então, passa a ser, né, expandindo este escopo agora para o mundo, a pessoa passa a trilhar, baseado naquilo que ela aprendeu exercitando, a piedade filial na família e o patriotismo na comunidade e na sua nação. Quando ele entra no escopo, na esfera do mundo, ele está seguindo, então, um caminho de santidade, o caminho de um santo, que vai abranger, como ele diz ali no texto, o mundo amando até mesmo o seu inimigo. Beleza? Vamos avançar para a próxima tela? A apoteose, então, desse conceito do amor público é o caminho de filhos e filhas divinos no céu e na terra, como a gente já falou lá naquela tela quando descrevemos o conteúdo do juramento em português. O ápice, a apoteose dessa sequência de piedade filial na família, patriota na nação, santo no mundo, o ápice, a apoteose é filhos e filhas divinos no cosmos, ou então, como a gente colocou ali para ficar mais claro, para nos lembrarmos aquilo que nós já discutimos também sobre o significado da expressão cosmo, é o céu e a terra, mundo físico e mundo espiritual, tá bom? Então, seguindo ali,
cujo escopo de amor se expande para abranger o cosmos e alcançar até mesmo o coração de Deus. Passo a passo, enquanto servimos centros mais elevados, subindo a escada da família, avançando para a comunidade, para a nação, o mundo e o cosmos, obviamente, estamos nos aproximando do trono de Deus. Assim, estabelecendo o eixo vertical de amor, essa é a ideia central que nós queremos falar aqui, o nosso amor, então, e a nossa vida passam a se assemelhar cada vez mais intimamente, cada vez mais identicamente ao amor de Deus e também à vida de Deus. Vamos avançar para a próxima tela? Atendendo os pais celestiais e os verdadeiros pais. Feito essa pequena introdução que fizemos agora, vamos falar então especificamente sobre esse trecho do juramento da família. Atendimento descreve a atitude básica da fé. A fé, basicamente, é isso. Quando você tem fé, você tem a tendência de atender. A descrença, a desconfiança, você passa a não mais prestar atendimento, participar, louvar, valorizar aquela entidade para a qual você outrora designava e direcionava a sua fé. Ele inclui dedicação a Deus, mas muito mais do que isso. Por outro lado, então, essa palavra coreana, na forma de verbo, moshida, quando você bota ali desse formato, ele está na forma do verbo infinitivo. Então esse moshida, ele basicamente o que ele denota? Ele denota a ética tradicional que a cavalaria normalmente exige daqueles que participam desta comunidade. Na família, atender os pais não é uma questão de dever, mas de profundo amor. Então é isso que tem que ficar claro. Nessa postura de atendimento aos pais celestiais, os verdadeiros pais, a gente não deve fazer por conta de uma regra. Não, existe um regimento e lá no artigo tal, no parágrafo tal, é definido, é demandado que eu me porte desta forma ou que eu faça determinada atitude, ou seja, atender aos meus pais é porque lá no mandamento do Velho Testamento Moisés disse, não é uma questão de dever. Não pode ser porque tem alguém me fiscalizando, olhando para mim, se eu sou cumpridor dos meus deveres, que eu faço isso. Mas sim por causa do amor. Essa é a mola propulsora, esse é o ingrediente principal, esse é o fermento que vai dar realmente a forma e valor e santidade ao gesto atender a Deus e aos verdadeiros pais. O coração de atendimento é plenamente revelado ao cuidar de pais idosos, por exemplo, quando você os apoia, buscando cumprir então os desejos da família. Este coração está cheio de gratidão pelos muitos anos de amor e sacrifício dos pais para o benefício de seus filhos. Então você vê que não é um dever, não é porque a sociedade cobra que eu faça isso, não é porque as outras pessoas podem me rotular como um filho ingrato, mas simplesmente porque há em mim esse coração cheio de gratidão. Porque eu reconheço todo o amor, o carinho e muitas vezes, o sacrifício que os pais fizeram para o benefício desses filhos. E os filhos, por causa do coração de gratidão, vão atender os seus pais por causa do amor. Mais do que isso, atender os pais significa continuar o seu investimento na família, passando o seu amor, por conseguinte, suas esperanças e também os seus sonhos para a próxima e todas as demais gerações que virão. Vamos avançar para a próxima tela? A título de ilustração, nessa próxima tela a gente pegou algumas citações de várias escrituras sagradas, ou seja, de várias religiões do mundo. Então você vê, por exemplo, lá no Alcorão, o primeiro parágrafo, a gente encontrou a seguinte citação: Ó vós que credes, seja consciente de seu dever para com Deus e busque a forma para se aproximar dele e se esforce em seu caminho a fim de que possa ter sucesso. Então você vê ali essa citação dentro do islamismo, dentro do livro do Alcorão, livro sagrado para eles, falando exatamente dessa importância. Tudo bem que ele coloca ali como um dever, mas ele fala, seja consciente. Então se você é consciente, você não vai fazer
essa atitude, você não vai exercer essa atitude de atender a Deus por causa apenas do dever, mas por causa da consciência, pela gratidão, pela forma como você reconhece tudo aquilo que Ele fez por você e você manifesta isso de forma consciente. Lá no hinduísmo, no Bhagavad Gita, ele diz assim, olha que interessante: rapidamente venho para aqueles que me oferecem toda ação, que somente me adoram, seu mais querido deleite, com devoção inabalável, porque eles me amam, estes são meus servos, e eu devo salvá-los da tristeza mortal e de todas as ondas dos oceanos mortais da vida. Mostrando aquela frase dizendo, né? Eles que me adoram, porque são meus queridos, em quem eu sinto deleite, e por isso, por causa dessa devoção, eu posso retribuir. Interessante, né? O I Ching também tem uma citação bem interessante, olha o que ele diz ali: um vaso de sacrifício, o homem superior, tomando sua posição como a justiça exige, adere firmemente aos decretos do céu. Ou seja, falando que uma pessoa de elevada consciência, o homem superior, assumindo a sua posição adequada, como define a regra, como a lei determina, como a justiça exige, claro que ele vai estar alinhado com os ditames e as regras definidas pelo céu, por Deus, pelos verdadeiros pais. E também lá no judaísmo, eles têm uma citação interessante. Olha o que o Mishnah diz: faça a vontade de Deus como a sua vontade. É interessante, eu já vou até fazer um parênteses aqui, né? Nem vou seguir na leitura. Fazer da vontade de Deus a sua vontade. Essa é a grande dificuldade do ser humano. A minha vontade, muitas vezes, na maioria das vezes, está desalinhada com a vontade de Deus. A vontade de Deus também não tem nada a ver com os meus interesses. Mas ele diz já de cara: faça a vontade de Deus como sua vontade, para que ele possa, então, fazer a sua vontade, a minha, a sua, a nossa vontade, também ser a vontade dele. Faça nula a sua vontade, aquela vontade egoísta, aquela vontade focada somente nos seus próprios interesses. Abandone essa, torne essa vontade nula, diante, obviamente, da vontade dele, para que ele possa também fazer nula a vontade dos outros diante da sua vontade. Interessante, né? São colocações que vêm simplesmente para ilustrar e alicerçar, fundamentar aquilo que a gente está discutindo ali conceitualmente nos demais textos, tá bom? Mas vamos avançar para a próxima tela? São Paulo fornece um bom exemplo de atender a Deus e Cristo. Olha que interessante. É interessante essas histórias que vêm para ilustrar. Vamos ali a leitura. Em sua segunda carta aos Coríntios, ele descreveu o que é o entendimento dele sobre o serviço. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Então isso está lá na segunda carta aos Coríntios. Ele entendia que Deus então tinha confiado a ele e também a todos os demais apóstolos, os seus companheiros evangelistas, né, um importante ministério, uma importante missão. Deus estava e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ainda lá no capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios. E aí, seguindo, tem um outro trechinho interessante, né? Olha como ele se via como representante de Cristo. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, e colaboradores trabalhando junto com ele. Essa citação que a gente está colocando nessa tela é só para você se lembrar. A segunda parte que a gente ainda vai estudar nessa sala, você se lembra qual é? Tornando-nos uma família central que representa o cosmos. Então, sermos esses embaixadores da parte de Cristo, podermos exercer esse ministério, né? E pôs em nós a palavra da reconciliação, ou seja, estava muito claro qual era a missão, o ministério de Paulo e dos demais evangelistas, e ele tinha essa posição. É claro que isso demandava antes, de antemão, atendimento a Deus, atendimento ao Cristo Salvador. Vamos avançar para a próxima tela? Atendendo Deus e Cristo desta forma, Paulo se descreve também como a seus companheiros como renovados e transformados. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, porque o amor de Cristo nos constrange. Ao mesmo tempo, Paulo recebeu uma fraqueza física, um espinho na carne, como ele mesmo fala lá na carta aos Coríntios, para deixá-lo compartilhar os sofrimentos de Cristo como os seus próprios sofrimentos. Paulo se dedicou a servir o Senhor Jesus e, ao fazer isso, ele foi transformado à imagem de Cristo a quem ele serviu.
Então é interessante, né, essa postura. Apesar de, se você estudar na história, Paulo não ter seguido Jesus em vida, né? Paulo, quando foi convertido ao cristianismo, teve a sua experiência com Jesus, foi uma experiência somente espiritual, porque Jesus já havia passado pelo martírio da cruz, e ainda assim, sem ter convivido fisicamente, sem ter seguido o mestre ali no dia a dia, ainda assim ele se tornou esse grande personagem evangelista que escreveu tantas cartas, como as cartas aos Coríntios, Efésios, Romanos e assim por diante. Vamos avançar para a próxima tela? Em lágrimas, Deus revelou também ao verdadeiro Pai, ao Pai Moon, a profundidade de sua dor. Desde então, seu único desejo tem sido confortar Deus e aliviar a profunda tristeza de Deus. Atendendo Deus a este nível, ele chegou ao entendimento do coração de Deus, os pais celestiais, que agoniza sobre a condição de cada ser humano. Essa é a grande mensagem, esse é o grande poder da mensagem do Reverendo Moon e do princípio divino. Porque ele nos trouxe uma concepção que até então a gente nunca tinha visto. Deus um pai, não apenas um pai insensível, mas sim um pai que também sofre, que se compadece, que sente profunda tristeza, que derrama lágrimas pelos seus filhos, por ver os seus filhos sofrendo, sofre ainda mais por ver essa situação. Então essa é uma característica peculiar e poderosa da mensagem do princípio divino. E é nesse sentido que o juramento também caminha. Quando ele começa lá na parte do estudo do segundo juramento, falando do caminho dos filhos de piedade filial, a primeira piedade filial é em relação a Deus, é conseguirmos atender aos Deus, nossos pais celestiais. Da mesma forma, segue o texto dizendo, devemos atender Deus e os verdadeiros pais desenvolvendo um coração paternal. Então podemos ressoar com o coração de Deus e se tornar colaboradores de Deus e aliviar o sofrimento da humanidade. A forma de atendimento é como um servo, mas com um coração de um pai. Por que um coração de um pai? Porque somente se colocando na posição de pai é que a gente realmente entende como é a lógica de Deus. Aquele amor que se sacrifica, que doa, que investe incondicionalmente, de forma abnegada, para o crescimento, desenvolvimento, bem-estar dos filhos. E qualquer mal que o filho possa enfrentar, isso causa profunda dor no coração do pai. Você que é pai, você que é mãe que está ouvindo, sabe o que eu estou dizendo. Qualquer dor que o seu filho sente, dói muito mais em você. Se você pudesse tirar a dor do seu filho e colocar em você, isso aliviaria a sua própria dor, porque pelo menos o seu filho não sofreria mais. E o suportar aquela dor seria muito mais fácil. Mas ver o seu filho sofrer, e muitas vezes você não poder tirar a dor que o seu filho sente, isso causa em cada um de nós, pai e mãe, uma dor muito, muito forte, uma dor muito potente, a qual é quase insuportável. Imagina Deus. Então é interessante essa colocação que o Reverendo Moon fala, sobre a forma correta de atendimento, seguindo como um servo, mas tendo sempre um coração de um pai, um amor paternal, um coração de abnegadamente doar-se e investir-se incondicionalmente para o seu parceiro objeto de amor. Vamos avançar para a próxima tela? Ainda falando sobre atender os pais celestiais e os verdadeiros pais, ele segue dizendo o seguinte, quando nossos corações são paternais, não podemos pensar de uma forma autocentrada. Essa é a lógica do coração paternal. Por isso que a gente falou isso lá na tela anterior. Porque o coração paternal, ele de forma alguma pensa de forma autocentrada. Qualquer sacrifício é justificado para um pai, para uma mãe, para o bem-estar dos seus filhos. Qualquer sacrifício um pai e uma mãe é capaz de fazer para o bem-estar dos seus filhos. Talvez em outras situações ele faria ressalvas, né? Mas com relação aos filhos, de forma abnegada e incondicional, os pais se sacrificam. Então essa é uma premissa, né? Eu deveria ter grifado. Quando nossos corações são paternais, de forma alguma podemos pensar com essa forma autocentrada. Um pai nunca perde a paciência com o seu filho. Seu coração persevera no amor pela eternidade e vai perdoar o seu filho milhares e milhares e milhares de vezes. Manter um coração paternal nos ajuda a ter o ponto de vista de Deus ao amar os outros.
Olha que frase fantástica! É por isso que eu gravei. Quando você consegue desenvolver um coração paternal, é ali, nesse ponto, nesse momento, que você aprende a olhar a partir da perspectiva de Deus, a partir do ponto de vista de Deus. Olhar para as outras pessoas com um coração paternal. Porque é assim que Deus olha para cada um de nós. Deus, os nossos pais celestiais, olha para a gente dessa forma, um coração amoroso e paternal. Sempre preocupado, paciente, misericordioso, perseverando eternamente e nos perdoando infinitas vezes pelas nossas falhas, erros e omissões, não é verdade? Este é um segredo para que nós possamos de fato sermos vitoriosos na luta para superar a nossa natureza decaída. Por exemplo, se um esposo pode assumir um coração paternal em relação à sua esposa, ele pode elevar-se acima de qualquer dor que as palavras ofensivas faladas num determinado momento de raiva possam ter machucado seu coração. Ele sempre pode ver a sua esposa como uma filha de Deus, e apesar das suas limitações em determinados aspectos, ele ainda assim ama, perdoa, é paciente, persevera e vai perdoar infinitas vezes. E assim, né, lógico, essa recíproca é verdadeira no inverso também, né, o esposo e a esposa, obviamente a esposa e o esposo. A esposa, quando olha para o esposo e enxerga nele infinitas limitações, erros, incapacidades, deve olhar com um coração maternal, um coração enxergando nele um filho que precisa de ajuda, correção, orientação, às vezes uma repreensão construtiva, enfim, para que ambos possam sempre crescer à semelhança, à imagem e semelhança de Deus, os pais celestiais. Avançando aí para a próxima tela, em geral, ensinamentos convencionais, espirituais e religiosos são muito individualistas. Então aqui tem alguns pontos que a gente precisa dar alguns alertas. Então veja que coisa interessante. Apesar de o juramento das famílias ser um conteúdo religioso de orientação comportamental e relacional dentro da estrutura da família, basicamente, ele vai numa direção diferente daquilo que normalmente, de forma convencional, está dentro dos ensinamentos das religiões, as religiões estabelecidas. Porque a maioria delas falam sobre salvação individual. Você resolve o seu problema, você corre atrás do seu problema, cada um para si, Deus para todos. Não é mais ou menos assim a premissa? Na verdade, o juramento da família segue uma lógica totalmente oposta, 180 graus oposta, ou seja, é eu vivendo para o benefício dos outros, na família piedade filial, ou seja, atendendo os pais, na comunidade ser um patriota, ou na nação um patriota, no mundo santo e assim sucessivamente. Outro ponto, algumas religiões descrevem a vida como uma jornada espiritual para a iluminação através de muitas vidas, ou seja, isso coloca um ponto que também é questionável, porque se existem várias idas e vindas, basicamente, então, todos os relacionamentos que nós estabelecemos nessas diferentes vidas seriam relacionamentos temporários. Isso é um ponto que a gente discorda. Haja visto que Deus é um ser eterno, cujo amor também tem essa característica de eternidade, obviamente nós, seres humanos criados, como diz o livro do Gênesis, a imagem e semelhança de Deus, é óbvio, então, que nós fomos criados como seres eternos para estabelecer também relacionamentos duradouros e eternos. Então, essa regra de idas e vindas e relacionamentos temporários também a gente vai colocando de lado. Basicamente, o juramento da família nos chama, então, a atender Deus e os verdadeiros pais, não como indivíduos, não de uma forma temporária e momentânea, mas como famílias de forma duradoura e eterna, ou seja, para sempre. É como famílias que estamos destinados a nos aproximar de Deus e nos assemelhar a Ele, não como indivíduo. Deus não está preocupado com a perfeição de um indivíduo em detrimento e prejuízo, às vezes, dos restantes escopos que vêm na sequência, dos demais relacionamentos que envolvem essa pessoa. Não. Basicamente, a demanda era que um homem e uma mulher, por isso que a Bíblia fala, Deus criou a sua imagem, e a imagem de Deus os criou, homem e mulher. Então é como família que nós estamos destinados a nos assemelhar e nos aproximar de Deus, nossos pais celestiais. Nossa vida familiar deve espelhar a vida de Deus.
O amor divino que flui entre as pessoas da Trindade deve também fluir nos relacionamentos que compõem a família. Essa Trindade, o texto está falando exatamente daquela questão. Deus, o homem e a mulher. E também tem a estrutura, homem, mulher e filhos. Então essas estruturas e esses relacionamentos envolvidos nesses três personagens. Tais famílias são eternas. Seu amor verdadeiro dura para sempre. Vivendo em famílias e comunidades de amor, nos uniremos às pessoas do mundo com um único coração. Avançando aí para a próxima tela, vamos falar agora sobre tornar-se uma família central que representa o cosmos. Falando ali sobre atender os pais celestiais, os verdadeiros pais, acho que já ficou claro. E agora, como consequência disso, o resultado de atender a Deus e aos verdadeiros pais, nós vamos nos tornar, ou buscamos nos tornar, almejamos nos tornar uma família central que possa de fato representar o cosmos. O que basicamente ele quer dizer com isso? Vamos ao texto e a gente vai detalhando isso daí um pouquinho melhor. O polo terrestre do eixo vertical de amor é descrito pela frase: nossa família jura se tornar uma família central que representa o cosmos. Esse é o eixo vertical do amor. Isso nós estamos colocando esta família numa conexão vertical, direta com os pais celestiais. É o que nós acabamos de mencionar, fechando o tema. Atender ou atendendo os pais celestiais, os verdadeiros pais, nós estamos construindo, estabelecendo, fundamentando e alicerçando essa conexão, esse eixo vertical de amor entre esta família e os pais celestiais. Deus, o nosso Criador. Se nós traduzirmos literalmente, isso se torna duas partes. A primeira parte é a família que representa o cosmos. Está lá descrito em coreano, Daepyeonjok. E aí a segunda parte, a família que é central, Chungshinjok. Essa parte que está grifada ali em verde, Chungshinjok, para o cosmos. Estas duas partes basicamente descrevem dois aspectos bem distintos, diferentes, no que diz respeito a assumir responsabilidade pela vontade de Deus. Ou seja, a gente representa o cosmos e assume um papel central. Representar o cosmos e assumir um papel central. Ficou claro aí? Precisamos melhorar isso? Então vamos seguir aí, né, que a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre cada uma dessas coisas. Uma família que jura representar o céu se levanta, se coloca pela vontade de Deus. Ela declara o seu amor por Deus e também se determina a fazer a vontade de Deus. Essa família se torna o parceiro objeto com quem Deus pode, com quem Deus quer, com quem almeja trabalhar, operar a sua obra, a sua providência. Ficou claro? Mas vamos avançar para a próxima tela e melhorar isso daí. Uma família que jura representar a terra representa também a história. Cada um de nós é o fruto da história e vive em circunstâncias condicionadas também pela história. Assim, o princípio divino, esse livro que está aí no canto da sua tela, basicamente ensina que eu, como um indivíduo, devo assumir responsabilidade, não somente pelos meus próprios pecados, mas também por todos os pecados, por todos os erros, por todas as falhas e omissões históricas que vieram até mim. E aí vai a citação para a gente fechar. Eu devo tomar a cruz da história e aceitar a responsabilidade para completar o seu chamado. Para este fim eu devo cumprir todas as missões inacabadas dos profetas e santos do passado, que foram chamados em seu tempo para carregar a cruz da restauração. Este é um trecho que está no livro Exposição do Princípio Divino, mostrando claramente isso que a gente acabou de dizer. Cada um de nós somos responsáveis para resolver e restaurar toda a história da humanidade. Aí vem o conceito central, uma família central. A história da humanidade, seja ela do passado, que precisa ser resolvida, seja ela do presente, que também precisa ser redirecionada e resolvida. E a história do futuro, que, a partir daquilo que nós fizermos agora, no presente, nós estaremos
afetando positiva ou, né, esperamos que não, negativamente, o futuro, as gerações que virão. Então essa estrutura família central, temporalmente falando, estamos abrangendo então as 3 dimensões do tempo. Quando nós cumprimos a nossa responsabilidade como uma família que atende Deus, que constrói o eixo vertical de amor, inevitavelmente, inexoravelmente, nós vamos estar contribuindo para resolver problemas do passado, do presente e também do futuro. Problemas que poderiam continuar a se perpetuar se nós não resolvermos esse problema agora. Vamos avançar para a próxima tela? Assim, então, a cláusula nossa família jura representar o céu e terra, né, esse trechinho do juramento que fala nossa família que busca representar o céu e terra, tem um significado vertical, essa conexão de atendimento aos pais celestiais, ao estabelecimento desse eixo vertical de amor, estabelecendo então nossa responsabilidade no contexto da vontade de Deus e, consequentemente, as circunstâncias herdadas na história, ou seja, no aspecto horizontal. Então, atualmente, como famílias centrais, nós somos responsáveis em transmitir a vontade de Deus para as pessoas de nossas comunidades. Famílias que são centrais e que podem representar o cosmos. Nós somos aquela pedra que bate no lago e que vai fazer o efeito de ondas circulares que vão se expandindo até alcançar as margens distantes do lago. Então, aquela família central que representa o cosmos. Tornarmos-nos uma família que pode ser essa família responsável para transmitir, para levar a conhecimento de todas as pessoas da nossa cidade, da nossa comunidade, do nosso país, do mundo inteiro, o entendimento da vontade de Deus. A dimensão de responsabilidade no que se refere aos outros é denotada pela frase tornando-nos uma família central, como a gente já mencionou anteriormente. Representar, né, essa expressão tepyo que está lá no coreano, descreve o aspecto vertical da responsabilidade e tornar-se central, o Chunshin, basicamente está falando do aspecto horizontal da responsabilidade. Então deu para perceber aquilo que a gente destacou na tela anterior, mostrando 2 aspectos que nós dissemos, distintos, diferentes, mas é lógico que se complementam, né? Porque ambos, o aspecto vertical, a parte da responsabilidade vertical, no estabelecimento desse eixo de conexão, de amor entre nossa família e os pais celestiais, nosso Deus Criador, e também no aspecto horizontal, porque como representantes, né, de Deus, como embaixadores, como Paulo diz lá na 2ª carta aos Coríntios, somos embaixadores de Cristo, podermos então, nessa posição central, podermos, na relação com as pessoas ao nosso redor, levarmos essa verdade, esse entendimento. Esse gráfico aí na sua tela à direita mostra basicamente isso de uma forma esquemática. Está lá a família lá em cima, né, o pai, a mãe, os filhos, o fundamento ou a base de 4 posições, como a gente estuda dentro do princípio divino. Depois o estabelecimento dos escopos mais amplos que a família vai resultar, a tribo, a sociedade, a nação, o mundo e finalmente o cosmos. E a família representando céu e terra, sendo central também nessa relação. Então você vê ali, né, o eixo vertical estabelecido e o eixo horizontal, ou seja, dentro da esfera, de cada uma dessas esferas, a família, esse círculozinho ali pequenininho, né, representando a família lá no círculo maior lá em cima, ela vai atuar horizontalmente dentro daquele escopo. Um pouco mais amplo na tribo, mais amplo ainda na sociedade e assim sucessivamente, até alcançar o nível mundial e finalmente o cosmos. Então era isso, gente. Basicamente esse é o conteúdo da sala de hoje. A gente está concluindo já o nosso tema. Eu vou passar aí para a próxima tela, já para a gente mostrar o esquema como a gente trabalhou nessa primeira parte do juramento da família. Então basicamente estudamos detalhadamente esses 2 temas, atendendo os pais celestiais, os verdadeiros pais, e também agora nessa última parte, tornar-se uma família central que representa o cosmos, uma família que representa o cosmos. Nas próximas salas, né, como nós já falamos no início, vamos continuar os demais temas desse tópico do juramento 2, falando sobre o caminho de piedade filial na família, dos patriotas na nação, dos santos no mundo e finalmente da família de filhos e filhas divinos no cosmos. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado o conteúdo de hoje.
Vou já passar aí para a próxima tela, fechando o nosso tema de hoje, fechando e encerrando a sala, desejando a todos uma semana abençoada, tá bom?